Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro, hoje para o nosso 29º episódio. Temos hoje, para um bate-papo, uma convidada muito especial, que abordará um tema e temas muito importantes acerca, principalmente, do Estado do Espírito Santo, professora doutora Joana Bahia. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada pelo convite. Eu gostaria de agradecer ao Instituto, à presidência, a todas as pessoas envolvidas no Instituto, e agradeço e acho a ideia muito positiva. Eu acho que é um momento de fazer isso, né? É um momento certo. Investir em podcasts, enfim, outras formas de divulgação. Parabéns também pela iniciativa. Muito obrigado, professora. A professora doutora Joana Bahia tem doutorado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutorado pela Universidade de Lisboa e pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. É professora titular de Sociologia e Antropologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ. Professora Joana pesquisa principalmente religiões, espiritualidade, ocultismo e movimentos migratórios, identidade étnica e minorias étnicas, entre outros temas. Seja muito bem-vinda, professora. Professora Joana, nesse ano, nós celebramos os 200 anos das migrações de povos de língua alemã. Em homenagem ao bicentenário da imigração, o Instituto Max Stern dedicará ao tema suas entrevistas da série Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro, explorando várias regiões diferentes do nosso país. Hoje, com a senhora, gostaríamos de conversar, ou melhor, com você, gostaríamos de conversar um pouco sobre a imigração alemã para o estado do Espírito Santo, que começou em 1847. Você poderia contar um pouco para quem nos assiste, para quem nos ouve, um pouco sobre essas primeiras colônias no Espírito Santo, de onde elas vieram e onde elas se estabeleceram? Bom, a data é 1847, né, que se inicia. Inicialmente, vamos ter basicamente 4 colônias, né, que vão dar início a essa imigração, que é Santa Isabel, Rio Novo, Castelo e Santa Leopoldina, né, que são as 4 colônias que têm início essa história. A partir disso, o governo imperial começa a investir nessas colônias, visando a expansão desse projeto de colonização, né, de ocupar as terras, né? E esse projeto ele vai abrindo para vários tipos de imigrantes de várias regiões. Inicialmente vem do Hunsrück, do Hesse, e depois, posteriormente, numa segunda leva, bávaros, prussianos, e, posteriormente, luxemburgueses, hanoverianos, prussianos, enfim, são muitas, múltiplas levas, e outros tipos de imigrantes também se somam a essas levas desses grupos que se constituem no Espírito Santo. Então, essa imigração ela tem mais ou menos 3 fases, com múltiplas levas, né? Sendo que o maior volume ele tem que se estabelecem os pomeranos é de 1870 a 79, mais ou menos, né? São 10 anos só, mas com muito fluxo. Então, há uma variação de fluxos muito grande. Regiões diferenciadas na Alemanha, para uma região complexa, né? O Espírito Santo é uma região de mata fechada, né? Verdade. E em regiões de rio, com outra ecologia, né? Há uma dificuldade de estabelecimento muito grande, é uma migração muito gera um empenho muito grande das famílias, né? Muitas mortes acontecem para que isso seja feito, né?
e a formação de grupos e de novas famílias quando essas pessoas chegam no Estado, né? É, é uma tentativa de colonização baseado na ideia de pequena propriedade, ou seja, eles vieram para trabalhar na terra, né? Esse trabalhar na terra é complexo, né? Porque tem uma ecologia, tem uma coisa que é muito pouco dita, né? Mas o Espírito Santo também colocou alemães em regiões para a povoação em que você tem presença indígena, né? Há uma discussão dentro do Estado do Espírito Santo de que havia um medo dos botocudos, né, dos índios, então você tem um projeto de colonização muito difícil. Então, a colonização começa nessas 4 colônias, dessas 4 colônias elas se expandem, né? E esses processos de expansão eles vão até o final do século XIX, até o final de 1880 e 1896, mais ou menos, né? Então, a gente tem esse processo e tem um contingente grande de trabalhadores rurais, né? E também de trabalhadores urbanos, tá? Muitos que sofreram um processo de mudança econômica na Alemanha e que vão para o Brasil atrás de trabalho, né? Então, falar de imigração alemã é muito complexo. Os alemães não são um só, são vários. O Espírito Santo tem uma coisa interessante, né? Já na década de 1880, quando chega outras levas de imigração, vai ter também holandeses que vão falar alemão. Muitos holandeses que também vão se somar a esses grupos, Sim. porque a imigração alemã é mais forte, maior fluxo das regiões da Alemanha, e com somas de outros pequenos grupos, né? Como o caso dos holandeses, que eles também se estabelecem na região dos alemães, né? Outra coisa interessante nessas colônias é, como eu falei, a ecologia, né? Um terreno montanhoso, com diferenças de plantio, fertilidade, proximidade dos rios, e também você tem a unificação da Alemanha em 1870. Então, nós não temos Alemanha, né? É Quando verdade, eu é falo verdade. que esses migrantes chegam, eles chegam com uma ideia local, né? Dos saberes locais, das regiões que eles chegaram. Então, se você quer estudar Alemanha, você tem que vir ao Brasil, porque essas línguas elas estão aqui, né? Elas É ficaram verdade, aqui, é né? verdade. Então, é impressionante, né? Essa diversidade linguística chegando de uma Alemanha que não se unifica muito depois, 30 anos depois que eles chegam. Então, essa ideia de Alemanha ela é reconstruída para eles de outra forma, não propriamente da Alemanha que a gente acha que conhece, né? Mas da Alemanha que eles trazem na Sim. cabeça e da religião que traz essa germanidade, né? A fala Hum, alemã, né? A língua alemã, né? hum, Então, é isso, essas colônias se formaram a partir de 1847 até o final do 19. E, atualmente, elas corresponderiam, né, à região que é, no mapa do Espírito Santo, a região centro-serrana, hum, e seriam aquelas regiões de Santa Leopoldina, Domingos Martins, Santa Teresa também, hum. apesar de ter uma imigração italiana, tem também alemães lá, né? Interessante, interessante. Uma coisa que eu queria dizer. Ah, E há uma expansão das colônias mesmo no século XX, com a escassez de terras, porque as propriedades já eram pequenas no 19, e com a hum. reprodução familiar, eles se espalham para o estado do Espírito Santo, depois para outras regiões do Brasil, já no século XX, né?
Exato, exato. Professora Joana, o nosso objetivo é justamente aqui abordar essa presença dos falantes do idioma alemão nos diversos estados. Você abordou já que especificamente o estado do Espírito Santo é um estado onde eles enfrentaram dificuldades. Vamos falar, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre essa vida cotidiana desses primeiros imigrantes no estado do Espírito Santo. Do seu ponto de vista, quais foram realmente essas dificuldades mesmo que eles enfrentaram quando chegaram? Algumas você já abordou, a questão geográfica, rios, etc. Alguma dificuldade ainda específica que você gostaria de abordar? Travessia, né, que eu falei, a travessia gerava mortes, doenças, Uhum, insalubridade. O cotidiano, as famílias perdiam as pessoas, muitas vezes na travessia ou na chegada. Então, você formava as famílias com o que sobrava ali, né? sim, Então, tudo ali que é complicado, né? Mas era uma forma de se reorganizar no novo lugar. O governo, ele colocou essas pessoas num lugar, mas a construção de sociedade, de organização, se deu em função deles mesmos, né? Eles fizeram as suas próprias, eles construíram as próprias colônias, né? Eles providenciavam os atendimentos, a presença da igreja é fundamental nessa organização. O Estado brasileiro ele coloca as pessoas lá, mas eles não dão o suporte a esses sujeitos no 19, né? Então você tem muitas dificuldades, né? De você começar, né? E também no Espírito Santo houve eu não lembro exatamente o período, mas houve uma tentativa de assimilação dos alemães a outros uhum, grupos, que deu errado, né? sim, Eu sim, lembro de um documento que eu peguei no Arquivo Histórico do Espírito Santo, que eles queriam botar um padre italiano para dar assistência aos alemães e deu tudo errado, né? Porque o aham, padre era italiano, de uma região da Itália, não falava sim, italiano, uhum, e bebia muito o padre, né? sim, Então, sim, tentativa de assimilação era uma das questões que aparecia na documentação, apesar de não tratar disso. uhum, A questão indígena, ela é forte, mas ela é pouco trabalhada na realidade cotidiana do Estado. E, basicamente, as mudanças, né? Você vai para as regiões da Alemanha, você tem regiões com montanha, com água, com temperaturas variadas. Você chega aqui, você pega mata, com bichos, com é outra muito diferente. ecologia. É A muito questão diferente. ecológica ela é fundamental, porque se você vai como trabalhador e trabalhar numa pequena propriedade, se você não tem família, você não tem como organizar o trabalho. É Isso é verdade. uma dificuldade, né? Que é uma pequena propriedade, você precisa de braço. E você tem ecologia, adaptação à realidade do país, né? Então, eles se adaptam levando muitas décadas, né? Exato. Inventam palavras, dão nome diferentes aos animais, vão mudando a partir da ecologia brasileira, né? Mas no início é traumático, né? E a travessia feita também chegando ao Espírito Santo através de barcos, De rios. barcos, sim. Então Uhum. você não tinha conhecimento fluvial daqui, né? Você tem regiões da Alemanha que tem rios, que têm proximidade do mar, são áreas de pesca, mas aqui não, né? Aqui é outra realidade, não é a mesma coisa. Então, Verdade. você tem um pouco esses Desafios, né? problemas. Oi? Esses desafios, eu digo, né? É, Enquanto eles lá acostumados com rios navegáveis, rios com uma geografia totalmente diferente aqui no estado do Espírito como Santo, é que né? você vai navegar um rio que você não conhece, né? Eu acho que é um Exatamente. projeto, muita miséria também na Alemanha, né? O contexto Exato. fundiário muda, a Alemanha está se modernizando, então é uma população
que ela está se espalhando pela Europa atrás de trabalho ou está indo para o projeto migratório, né? Exato. Tem um texto do Max Weber que eu gosto muito, né, que ele fala dos trabalhadores ao leste do rio Elba. Uhum. E ele fala de várias regiões de lá que vieram para cá, né? E ele Sim, fala dessas dificuldades, né? São trabalhadores que não têm espaço na modernização alemã no 19, né? Que a Alemanha está se modernizando, então eles vão ou fazer essas migrações internas na Europa atrás de trabalho, ou vão aderir ao projeto migratório, né? sim. São muitas dificuldades, eu não sei se eu esqueci alguma, Mas mas mesmo tendo talvez esquecido, vamos deixar as dificuldades agora um pouquinho de lado tá. e vamos explorar talvez temas como idioma, religião, a cultura e as tradições dos pomeranos, ou seja, o Espírito Santo ele é considerado um dos locais onde o dialeto pomerano foi mais bem preservado em todo o mundo. Santa Maria de Jetibá, por exemplo, é considerado o mais pomerano de todos. Por que que o dialeto pomerano conseguiu se preservar tão bem no Espírito Santo? E quais outras tradições e costumes pomeranos, professora Joana, ainda existem atualmente no Espírito Santo para quem não conhece o estado? É, bom, quando eu trabalhei com os pomeranos, né, que foi um trabalho que eu fiz por muitos anos, o casamento era muito forte dentro do próprio grupo. Na imigração alemã inicial, e por muito tempo, o casamento é um simbólico muito importante. Por quê? Porque o casamento gera reprodução de vida e reprodução de coisas e pessoas, né? E muito casamento para dentro. Então, quando você mantém muito casamento para dentro, você tende a manter um pouco o arcabouço linguístico. Não tem Uhum, jeito, né? Se você casa uhum, para dentro, sim. principalmente se a mulher for alemã, Uhum, e se no meio rural a mulher tem um encargo da educação, que isso é muito forte também, eles estão em uma cultura rural, a mulher ela tem esse encargo do educar, né? Do sim. falar a língua. E a manutenção acho que se deu através quando as crianças elas iam estudar, já tinham a ideia da língua. A língua não é o que a gente é alfabetizado, a língua é o que a gente aprende em casa. É E você verdade. fala alemão em casa, né? Isso é verdade. Se você falar alemão em casa, seu filho vai falar alemão, né? Então, você cresce com aquela língua, né? E com aquela comida também. A comida é Sim, fundamental, a memória, né? As fotos, a memória coletiva das pessoas. Agora, um dos rituais que eu trabalhei que foram mais importantes para mim foi o casamento. Bom, é, as noivas que se casavam de preto, tem várias explicações, ninguém concorda com ninguém, entre os autores que escreveram, tá? Alguns autores recorrem ao período medieval na Alemanha, em que a mulher era obrigada a se doar para o pai ou para um parente masculino antes da cerimônia, e aí você tinha toda essa coisa da violência feminina. A minha interpretação em relação a isso é muito antropológica, tá? O grupo que eu mais trabalhei foram os pomeranos. E entre os pomeranos, o casamento é um ritual de 3 dias. Tem muito investimento de tempo, de dinheiro, de mobilização de trabalho, de tudo, de pessoas, né? Quem trabalha no ritual tem que dominar o conhecimento culinário, tem que saber os gostos, as tradições, o quebra-louça, todas as práticas que você tem culinária antes e depois do casamento, né? Então, é um investimento de muito.
O casamento você define quem fica com a propriedade, com quem você vai se casar, onde você vai morar, né? Transmissão de bens é importante no casamento, não só quando a gente morre, mas também quando a gente se casa, né? Então, o casamento é um elemento importante. A noiva de preto, na minha interpretação, é uma pequena morte. É uma interpretação que eu faço a partir dos estudos de campesinato que eu li na França, na Alemanha, em várias sociedades. Porque a mulher ela sai da casa dela e vai morar no terreno do marido. Ela tem que construir uma nova família, um novo lar, uma nova terra. Então, o preto, para mim, é essa quebra, né? Significa uma pequena morte e uma transformação de que essa mulher tem que virar dona de um novo lugar, né? Então, ela deixa de ser uma menina, né? Ela vira uma mulher, ela se casa, ela tem um status social diferenciado, mas ela se afasta desse núcleo familiar de onde ela saiu, tá? E ela mora, em geral, no terreno que é cedido para o marido, porque a propriedade é mais transmitida para os homens. E filho, preferencialmente o filho mais novo. Isso andou mudando porque as mulheres começaram a ganhar destaque também na colônia. Então, elas começaram a exigir o acesso aos bens e à terra, o que é uma questão muito conflituosa por conta da escassez de terras desde das segundas, terceiras gerações, né? Então você tem uma disputa por terra, então a divisão de terra é um assunto delicado lá, conflituoso. E aí eu entendo que o casamento é também uma morte. É assim que eu interpretei o vestido de preto, tá? Mas tem pessoas que arriscam interpretações históricas, ou relações antigas na sociedade alemã e tudo, eu trabalho mais ou menos na interpretação da terra, ligado às mudanças na estrutura da terra, né? A mulher sai de casa, vai para outro lugar, tem que virar a mulher, todas essas questões fazem com que ela se separe da família e crie uma nova propriedade, uma nova função, um novo papel. Então, eu interpreto o preto como morte. Interessante. Do meu livro, O Tiro da Bruxa, 100 páginas é sobre casamento. Bacana. Vamos falar então de forma mais específica, um pouquinho justamente sobre o tema religião e as práticas religiosas Tá. da região. Você, como disse, é autora do livro O Tiro da Bruxa, Identidade, Magia e Religião na Imigração Alemã. Você poderia explicar essas práticas mágicas e sua importância no cotidiano dos imigrantes? Essas práticas têm um forte vínculo regional, justamente na região É, da Pomerânia. Estamos é. curiosos para ouvi-la sobre esse tema. Engraçado, eu morei na Alemanha há uns anos, né? E tive a possibilidade de andar por lá, e encontrei alguns pomeranos, né? E foi interessante, né? Porque você chega no Brasil, você tem toda essa concentração linguística territorial, né? Os alemães, eles numericamente não é a maior imigração dentro do quadro brasileiro, mas é a mais forte, né? Ela tem marcas sólidas, né? De língua, de costume, de ideias, de objetos, memória, né? E ele ficou espantado quando ele soube da. Encontrei um pomerano em Berlim e ele ficou espantado com isso, né? Nossa, Hum. tem a língua e tal. Eu falei, não, tem a língua, ela é importante. Tem linguistas estudando a língua, né? O Ismael Tressmann, ele estudou a língua pomerana, ele fez um dicionário de pomerano e português, que é incrível, né? Que é um trabalho que foi importante para o meu trabalho, né? O trabalho do Ismael. E quanto à religião, né? A religião ela é um arcabouço fundamental na colônia, né? Porque
em presença da igreja, ela vai se dar também dando um sustentáculo à realidade das colônias, né? Então, o pastor, ele não é uma figura do pastor, ele é tudo, né? Ele é uma presença que ajuda no cotidiano das pessoas, né? Ajuda confortando, ajuda educando, e parte do ensino confirmatório, dentro da realidade dessas colônias que eu trabalhei, esse ensino ele era produzido dentro de uma germanidade, né? Você tinha valorização da língua, nos rituais da língua alemã, e a língua alemã era usada para as orações, né? Mas muitas Uhum. coisas eles trouxeram da Alemanha. Tinha livros de reza que as parteiras usavam, que eram das avós, das bisavós, que elas rezavam para fazer os partos, né? Não só a parte técnica elas aprendiam, né? Muitas parteiras no Espírito Santo foram, os pastores locais mandaram elas fazer cursos de técnica de parto, Que mas elas interessante. usavam as técnicas e o mágico, né? Sim, Então, eu peguei algumas senhoras que tinham livros antigos de rezas. A religião ela é muito forte, você tem a religião evangélica, luterana, no caso, sim. né? Uhum. E Missouri, a presença forte desde o início do projeto migratório, principalmente da Igreja Luterana, e a igreja traz a germanidade com a questão da língua, traz o religioso, mas eles também trazem um religioso popular deles, né? Quando a gente trabalha com migração alemã, tem toda uma discussão, eles vão chegar no Brasil e se assimilar, se aculturar, e essas teorias não servem de nada, né? Na realidade, os migrantes trazem coisas nas bagagens, né? É Eles verdade. trazem a própria língua, eles trazem as superstições, as memórias familiares, né? Eles são trabalhadores rurais, eles têm a experiência do trabalho na Europa, então eles vão trazer essa memória rural. Então, essas rezas, essas formas de dar certo, quando as crianças nascem, quando as pessoas casam ou quando as pessoas morrem, né? Das coisas funcionarem, né? De benzer as pessoas, era feito também em pomerano. Então, pomerano e alemão são línguas sagradas, não só a língua Interessante. alemã, mas também o pomerano. Então, você tem, nesse cotidiano, o uso do mágico como uma forma de interpretar a realidade, né? Uma forma de Sim, viver a realidade, né? sim. Porque muitas vezes as pessoas acham que religião é uma coisa fora do social, e na realidade é o contrário. A religião ela está ali presente, ela é parte do social e ela molda valores, né? Valores do trabalho, Definitivamente. valores de quem sou eu no mundo, né? Quais são as virtudes que fazem o meu trabalho? E isso eram coisas que apareciam na religião, né? Quando eles liam partes da Bíblia, quando eles falavam, que eles entendiam do que o pastor falava, eles traduziam como valores para a vida, valores morais, valores de dignidade, de trabalho, que me fazem um migrante, né? Então, isso é muito difícil de descolar, Sim, sim. entendeu? A religião Entendi. do modo de vida, né? Ela está ali, de Totalmente alguma compreensível. forma. Totalmente É. compreensível. Professora Joana, conversamos sobre idiomas, sobre tradições, sobre a religião, algo tão importante. O nosso objetivo também, como instituto, esse ano, é prestar atenção e realmente dar uma atenção devida ao papel das mulheres naquele momento do século XIX. E no romance Canaã, o autor brasileiro Graça Aranha, ele reproduziu parte das misérias das populações do Espírito Santo e especialmente as dificuldades enormes às quais as mulheres foram submetidas pela administração naquela ocasião.
Você poderia falar um pouco sobre essa passagem também, justamente porque é um dos nossos objetivos, trazer à luz da nossa atualidade, não apenas o papel, a dificuldade, mas a importância também das mulheres naquele momento da história. E vou falar duas coisas, assim, eu vou separar o Canaã das mulheres, depois eu volto para as mulheres. Tá bom, tá bom. Tudo bem? Tudo bem, ótimo. É. Canaã ele foi escrito pensando uma ideia de nação utópica. Como é que esses alemães vão se assimilar a essa realidade? Sim. Então, tinha toda uma discussão racial sendo produzida no momento que o romance está sendo produzido. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com essa discussão racial, porque no Estado, para o Estado brasileiro, os alemães eram a imigração preferencial Naquele para o Estado momento, sim. brasileiro. No Uhum, primeiro momento. é. Depois, com os conflitos nas colônias, né? A realidade dura. Você está em colônias, você tem outros grupos ali vivendo, né? E índios em algumas regiões quilombolas. Eu esqueci de falar disso, né? Em várias Uhum, colônias alemãs você tem essa relação, que é pouco estudada, mas existiu, tá? Então, você tem todo esse cenário da questão racial. Então, quando você fala Canaã, é uma construção de utopia, de uma nação que está por ser construída. Então, havia uma idealização nessa imigração, né? Que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque o alemão chega e o Estado brasileiro quer que ele tenha um projeto migratório civilizatório bonito, perfeito, e aí ele vem para o trópico. Né? Então, a própria ideia Canaã é uma ideia complicada. Eu trabalho com um pouco de pé atrás, né? Com essa ideia dele, desse romance. Em relação às mulheres, né? As mulheres elas vêm como trabalhadoras rurais, né? Então, o universo feminino é o universo do trabalho, porque são pequenas propriedades, então elas são produzidas pela família, é a família que sustenta isso. Então, se você tem menos uma pessoa na família, você não tem essa unidade que cola, né, que produz o que a gente tem de colônia, né? Então, as mulheres são importantes. Por quê? Porque elas trazem todos esses saberes. As mulheres, por muito tempo, elas foram bilíngues no Estado. Como elas tinham tarefas ligadas à casa, os homens falavam mais o português, elas menos. Isso mudou em relação às novas gerações, mas havia uma diferença por conta do trabalho, né? Então, as mulheres, elas são importantes, porque elas sabem o que fazer na lavoura, na casa, elas cuidam dos animais, elas conhecem toda a culinária tradicional, o modo de fazer as coisas, os cortes dos bichos, das comidas, as coisas que você faz o processo de produção do pão, né? O pão vai ser produzido no Brasil utilizando o inhame, o cará, as nossas batatas. Você traz o conhecimento da Alemanha, mas você cria uma outra coisa, né? Que é o barato da imigração, é exatamente o poder de criação, né? A inventividade, né? É você estar em outro contexto, você trazer o seu conhecimento e produzir comidas novas, alimentos novos, né? Então, as mulheres são responsáveis por todo esse trabalho na casa, na lavoura e no conhecimento mágico, elas que são as pessoas que curam, que benzem, que cuidam da casa, que cuidam de para que tudo funcione. Quando eu falo tudo funcione, é o meu filho estar sadio e os meus bichos também. Porque quando eu sim. falo de propriedade, eu falo de tudo. Tem que incluir todas as coisas, né? Então, elas são responsáveis por isso. Elas são. É uma cultura muito masculina, mas elas são a força por trás, né? São elas que estão ali dominando essas coisas, né? Então,
as mulheres têm uma importância muito grande. A área rural, as sociedades camponesas, elas têm uma violência muito grande, isso não apenas na região de colônia alemã, mas em muitas culturas camponesas, né? Então, muitas vezes você tem essa autoridade masculina, paterna muito forte, e você tem esses conflitos e essas violências aí, né? Eu coletei muitos provérbios sobre casamento e muitas falas de brigas entre eles, homens e mulheres. Uhum. Então, essa violência ela existe, ela está ali, né? Porque eles estão sustentando aquela propriedade, mas a mulher, ela, às vezes, consegue fazer trabalhos e render um espaço, às vezes, maior do que o homem, mesmo na área rural, né? Então, essas violências elas estão ali o tempo inteiro. Quando a gente olha para a realidade rural brasileira, não só das colônias alemãs, a gente, às vezes, olha o rural de uma forma muito bonita, idílica, né? Mas ele tem também esses conflitos, essas disputas aí, né? Então é isso, essa violência que aparece no Canaã, ela é uma violência que ela está presente nas colônias, né? Brigas entre homens e mulheres, a herança nas regiões alemãs que eu trabalhei era muito, era o homem que herdava, as mulheres não herdavam. Atualmente as mulheres brigam por direitos de herança, né? Porque a Sim. lei Uhum. brasileira permite a divisão, mas nas realidades campesinas isso não é igual. Então muitas vezes a mulher é posta fora da herança, né? Uhum. Uhum. Então isso era uma questão de disputa muito grande. Quando as mulheres casavam, elas só ficavam com dote. O dote, às vezes, era uma galinha, um fogão, um Uhum. saco de café. É importante para começar a nova vida, mas não tinham acesso à terra, né? Então, tem uma violência, sim. Eu acho que alguma coisa do Canaã, em termos de violência, tem algum sentido, mas essa discussão racial que tem no livro é a parte que eu tenho o pé atrás, né? Porque ele é produzido dentro desse projeto de discussão racial, né? Os alemães vão ser integrados, não vão ser integrados. Isso não é uma questão muito simples, né? Os alemães têm a vida deles, eles ajudaram a produzir o Brasil. O Brasil é feito de todas essas pessoas, né? Ajudaram a produzir e tiveram uma ajuda, vamos dizer assim, uma contribuição importantíssima para o desenvolvimento do nosso país. E, Eu, não é? e vários grupos, né? Não só, como eu disse, né? O Espírito Santo chegou com gente do Construc, do Hesra, e Exato. você tem tirolês no Espírito Santo, badense no Espírito Santo, holandês no meio disso tudo falando alemão também, então é isso, né? As realidades coloniais são muito complexas, né? Complexas, mas trazem hoje, vamos dizer assim, essa realidade tão bonita de Brasil que nós temos hoje, 200 anos após a vinda dos primeiros, oficialmente a vinda dos primeiros alemães É. para os estados do Rio Grande do Sul, depois antes já Bahia, Rio de Janeiro através de Friburgo, depois Espírito Santo, São Paulo. Nesse sentido, professora, doutora Joana Bahia, poderíamos aqui passar ainda horas e horas explorando um tema tão interessante, com certeza também para quem nos ouviu, para quem nos assistiu nesse 29º episódio do nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Remeto, talvez, essa união Brasil-Alemanha, ou melhor, Brasil e povos falantes do idioma alemão à nossa atualidade, e posso dizer que é uma química que funciona muito bem hoje, são povos que se entendem muito bem. O próprio logo que hoje simboliza aqui os nossos 200 anos, ele tem justamente esse objetivo de simbolizar essa união infinita, tão importante para os nossos povos,
sejam eles os povos aqui do nosso querido Brasil, mas também os povos dos países hoje falantes do idioma alemão. Nesse sentido, eu gostaria de lhe agradecer muito por ter aceito o nosso convite para esse 29º episódio do nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, Passado, Presente e Futuro. Torcer para que as festividades também no estado do Espírito Santo sejam festividades intensas, principalmente por parte daqueles que são descendentes dos que vieram lá no século XIX, mas que seja uma festividade que envolva toda a nossa sociedade brasileira. Esse é o nosso objetivo, envolver toda a sociedade e sensibilizá-la sobre a importância da vinda desses povos para o desenvolvimento do nosso país. Então, nesse sentido, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para a entrevista de hoje, professora Joana. Eu agradeço. Bom, tem muitas coisas que eu poderia falar e estou à disposição de vocês. E eu acho que tem que ser comemorado. Eu acho que o Brasil é migrante, né? Ele é imigrante também. Então, são muitos fluxos internos e externos. A gente tem que falar de todos, né? E os alemães também. Com certeza. Esse é o nosso objetivo. Nesse sentido, muito obrigado mais uma vez por ter estado conosco. E para quem nos acompanhou nesse nosso 29º episódio do programa Diálogos Brasil-Alemanha, Passado, Presente e Futuro, muito obrigado por ter estado conosco ao longo de mais um episódio e nos reencontramos mais adiante no nosso 30º episódio. Muito obrigado, professora doutora Joana Bahia. Obrigada.